Graça e paz, queridos. Bom dia, povo abençoado do Senhor, nação exclusiva de Deus. Deus nos escolheu. Muito bom dia para você que está do outro lado, povo de Deus aqui presente, família, geração profética. Quero cumprimentá-los todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui. Esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, alegremos-nos nele. A alegria do Senhor, nossa força é. Aleluia. Querido, quer estar forte? Alegre-se no Senhor, porque Ele é a minha, é a sua, é a nossa força. Glórias ao Senhor por estarmos aqui, lembrando que estamos sempre aos domingos 10 da manhã com a nossa escola bíblica dominical. À noite estaremos retornando às 19 horas com o nosso culto de celebração ao Senhor, e às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos, ensinamento, culto da palavra, ensinamento também da palavra do Senhor. Quero já agradecer os amigos que estão assistindo essa EBD com transmissão ao vivo, né? Tem aí as minhas irmãs Eunice, a Oreni, Rosimeire, a minha sobrinha Hélida, enfim, Maria Eugênia, estão aí assistindo. Que Deus possa abençoá-las, e todos aqueles agora, me parece, o Fábio Cunha, o Fabinho, Deus possa abençoar a linda filha, a esposa, a família, enfim, e que a palavra do Senhor nessa manhã, queridos, ensinamento da palavra, nós estamos aqui unicamente para isso, para ensinar a palavra do Senhor, porque eu tenho falado aqui que conhecimento é poder. Oséias diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta de conhecimento bíblico é destruição. Destruição é quando deixamos as heresias entrar para ser implantada dentro da igreja, e o inimigo começa a trabalhar, né, com as novidades, e aí começa a igreja a ser destruída de uma forma sutil, o inimigo trabalhando, aprovando, e nós precisamos de ensinar a palavra do Senhor. Muito bom, querido, poder estar aqui nesse domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor separou para que pudéssemos estarmos na casa do Senhor. Lembrando, sempre eu falo, nada substitui a casa do Senhor. Irmãos, estamos aqui através dessa tecnologia, dessa grande ferramenta que o Senhor nos concedeu diante dessa pandemia, para ministrar a palavra de Deus, para que a palavra chegue até a geração profética, ter chegado a outras pessoas. Quero mandar um abraço também para a dona Maria Cristina, né, que é a sogra do diácono Antônio. Deus abençoe também, está nos assistindo. Que a presença do Espírito Santo esteja agora também no seu lar. Então, nós estamos aqui sempre para ensinar a palavra do Senhor. E eu quero, antes de tudo, orar ao Senhor, irmãos. Já tivemos aqui uma abertura de culto, um momento de adoração. Engrandecerei a Ele, né? Que a nossa vida possa ser unicamente para engrandecer o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que o universo está sob o domínio dele, querido. Eu sempre falo aqui, olha, Deus não perdeu o controle de nada, nada. Aguarde o tempo de Deus, que o controle está na mão dele. Ele sabe todas as coisas. Então, nós vamos orar mais uma vez. Já teve a oração aqui, mas vamos orar agora. E você que está aqui nessa manhã, você que está aí do outro lado, lá na sua casa, com a sua família, para assistir essa EBD, feche os olhos agora e vamos mais uma vez adorar o Senhor através da oração. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro, o Deus que ressuscitou dentre os mortos,
conforme seu filho falou, todos estão ali debaixo de 7 palmos da terra. Todos estão ali, ó. Mas o nosso Jesus ressuscitou. Então é esse Deus, Filho, é que nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. E eu quero nesta manhã te agradecer pela noite que nos deste, por ter nos guardado enquanto nós dormíamos, por ter cuidado de nós, pelo privilégio de levantar da cama, pelo privilégio de respirar esse ar, o fôlego de vida. Muito obrigado pela vida, meu Deus. Muito obrigado pela saúde, que é a maior riqueza que o ser humano pode obter, é a saúde. Então nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos concedeu o direito de viver mais esse dia. E o Senhor nos deu esse direito, porque o Senhor ainda precisa, naturalmente, de cada um de nós aqui nesta terra, para que possamos pregar a tua palavra, engrandecer o teu nome, revelar o teu nome para aqueles do qual o seu nome precisa ser revelado. Mas agora, meu Deus, orando, eu peço, entre nesse lar agora. Ah, meu Deus, começa a tocar agora nessa vida. Ah, Jesus, começa agora, meu Deus, trazer o poder do teu Espírito Santo nesse lar, lá nesse quarto, nessa sala, onde estiver essa pessoa agora nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa tocar agora de uma forma poderosa nessa vida agora, restabelecendo a saúde, tocando nas doenças, nas enfermidades, restabelecendo a alegria, restaurando a alegria novamente de viver, porque a vida é um milagre de Deus, a vida é um presente de Deus, e precisamos ter alegria em viver a vida que Deus nos deu. E agora, Pai, abençoa os teus filhos que aqui estão, cuida de cada um de nós. Ah, meu Deus, a família Geração Profética, guarda cada um, Pai. Te agradecemos que a tua palavra foi lançada nesse púlpito aqui, que praga alguma nos atingirá. Reivindicamos a tua palavra, praga alguma entrará na nossa tenda, todavia, se ela entrar, o Senhor curará. Foi a palavra profética que nós lançamos aqui nesse púlpito. Nos abençoa nesta manhã. Usa-me, Pai, através do teu Espírito Santo, para ensinar a tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus e diga amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Irmãos, conforme eu falei, nós estamos todos os domingos aqui, desde que começou essa pandemia, as igrejas fechadas, enfim, nós obedecendo então as normas que precisamos obedecer, porque aquele que não obedece, tem pessoa que fala assim, que ele obedece a Deus, mas não obedece aos homens, porque ele pega um versículo da Bíblia sem interpretação de texto e diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas quando os irmãos na época usaram essa expressão, né, é porque estavam querendo calá-los, estavam querendo impedi-los de ele falar de Jesus, né? E aí os homens falaram, não importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ali ele não estava em desobediência, ali é porque eles estavam querendo que eles parassem de falar do ensinamento de Jesus. Mas então nós, como seres humanos, líderes, precisamos também obedecer os nossos líderes, porque é Bíblia Sagrada. Então nós tivemos durante esse período com a igreja fechada, mas conforme eu falei, ninguém consegue prender a palavra, irmãos. A palavra é livre, amém, irmão? A palavra é livre. E aí, se colocamos à disposição da casa do Senhor Jesus também, de estarmos aqui durante todo esse período para ministrar a palavra. Então estamos aqui 3 vezes, né, 2 vezes na semana, porém 3 vezes na EBD, 10 da manhã, às 19 horas, e às quintas-feiras, às 9 horas e 30 minutos. Então, durante todo esse período, nós viemos aqui ensinando a palavra de Deus, porque o povo precisa de
ensinamento da palavra. É a palavra que nos sustenta, né? Durante todos esses anos que eu tenho estado na casa do Senhor, desde a minha juventude, quando o Senhor me chamou para o aprisco dele, que eu tenho sido sustentado, fortalecido por causa da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que alimenta a nossa alma. Amém, querido? E que leva-nos a estarmos firmes diante das circunstâncias da vida. É sobre os dois fundamentos, né? Por exemplo, quando aqueles dois fundamentos, quando fala, tem um que constrói a tua vida, né, na areia. E aí vem a ventania, vem o vendaval todo, destrói tudo e cai. Mas outros constroem na rocha, né? Então, graças a Deus, eu construí a minha vida espiritual na rocha, que é Jesus, e já veio tempestade, e já veio ventania, e já veio coronavírus, e vai vir outras coisas, irmãos. E não é palavra maldita que eu estou lançando não, porque a Bíblia é sagrada. Vai vir outras coisas, mas aqueles que estiverem firmados na rocha estarão de pé, estarão firmes. Vai balançar para cá, vai balançar para lá, mas não vão se entregar, não vão cair, porque a rocha é Jesus. E a palavra de Deus, o ensinamento da palavra, nos sustenta em sua rocha. Então, nessa manhã, eu tenho uma aula, um ensinamento para ministrar. E eu sempre falo, querido, você que está nos assistindo, tem muitos amigos que estão nos assistindo, queridos, muitas pessoas que nós compartilhamos. Você também aí, Geração Profética, compartilhe esse vídeo aí, querido, com os seus amigos, para que possa chegar no maior número de pessoas possíveis para aprender a palavra. Não é para você ter seguidor, é para aprender a palavra do Senhor. Então, eu procuro sempre frisar aqui, antes da ministração do ensinamento da palavra, que a nossa EBD ela é direcionada diretamente para a Igreja Geração Profética, do qual eu tenho uma honra muito grande, junto com a minha esposa, de pastorear. Então, qualquer coisa que não for, que você não aceitar, enfim, nós não estamos direcionando a aula para ninguém. O primeiro ponto. Nós estamos com transmissão ao vivo porque muitos irmãos não estão presentes ainda, que o nosso culto, oficialmente falando, de portas abertas, é domingo à noite, né? Mas, logicamente, você querendo vir, a igreja está aqui. Mas, por esse motivo, nós temos ministrado a EBD através do culto online. E com isso atinge pessoas, às vezes um pastor está assistindo, uma pastora está assistindo, um membro de outra igreja está assistindo, e às vezes vai de contrário o pensamento, mas eu quero frisar que não é o meu ponto de vista, não é a minha intenção, a intenção é passar o ensinamento para a igreja do qual eu sou pastor. Amém, querido? Entendido? Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre os 5 dons de liderança. Os 5 dons de liderança, conforme está na palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos do versículo, acho que 11 ou até o 12. 11 e 12, por enquanto, depois, no decorrer do ensinamento, nós estaremos usando outros versículos. Mas o texto áureo, conforme fala alguns pastores nas suas revistinhas de ensinamento da escola bíblica, o texto áureo para iniciarmos a nossa EBD é Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Lembrando que a palavra doutores aqui refere-se a mestre. Versículo 12: Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Amém, queridos? Vamos mais uma vez orar, como faço sempre antes de ministrar. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Obrigado por
pela alegria de viver. Obrigado, Senhor, como eu falei aqui na oração, pelo fôlego de vida. E agora estamos aqui diante de Ti, prostrado nesse altar, para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor possa vir agora, meu Deus, com a força operacional da Tua graça, de mestre, daquele que vai ensinar a Tua palavra. Fale conosco, através da Tua palavra, e para aqueles que estão agora, que estão do outro lado e que vão também ouvir, assistir esse ensinamento. Que nós possamos não só se fortalecer, mas através do Teu ensinamento, termos um entendimento da Tua palavra, porque entendimento, conhecimento também é poder. Fale conosco, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então nós queremos falar nessa manhã sobre os 5 dons ministeriais, os dons de liderança que Jesus colocou na igreja. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui no ensinamento da palavra é que quem colocou na igreja foi Jesus. Amém, querido? Então, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, esses dons de liderança. Aqui fala dons de liderança. Aqui não está falando dos dons para a membresia da igreja, para o discípulo da igreja, né, conforme alguns chamam discípulo, membro, enfim, né, seguidores. A nomenclatura eu acho que é o que menos interessa, desculpe, né, irmãos? Até porque o próprio apóstolo Paulo é chamado de servo, né? Na Bíblia Sagrada muitos são chamados, até ele mesmo se referia na sua carta, eu, Paulo, servo do Senhor. Então, hoje diz que na nova aliança ainda deixou de ser servo, passou a ser príncipe, né? Mas às vezes a gente usa essas nomenclaturas, que também eu entendo que ele nos fez sacerdote, sacerdotisa, mas às vezes a gente usa isso aí e com isso a gente engrandece na posição. Então o primeiro ponto que eu quero falar nesta manhã é que foram dons de liderança. Naquela época a igreja ainda estava sendo formada, né? E nós vamos falar sobre isso aqui, né? E precisava de liderança, precisava de pessoas. Quando, por exemplo, você funda uma igreja, você depois você vai precisar também das suas lideranças, né? E aí quem faz tudo isso, derrama esses dons, é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele. E aí, o que acontece aqui? O primeiro motivo pelo qual Jesus deu dons de liderança à igreja, eu quero falar com você nessa manhã, o porquê e para quê. Qual foi o motivo? Qual era a necessidade daquela época, né? Então, o que acontece? Depois de Jesus morrer pelos nossos pecados, que ele morre pelo nosso pecado, lá na cruz, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele ascendeu ao céu, ele subiu ao céu, para quê? Para ser entronizado à destra do Pai Celestial, conforme diz a palavra. Vamos aqui no livro de Atos, eu vou manusear a Bíblia Sagrada, livro de Atos, no capítulo 1, bem pausadamente para você entender. Atos capítulo 1, no versículo 9 até o 11, diz assim: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu ouviste ir. Versículo 11, nós lemos até o versículo 11, então aqui, mostra que depois que ele morre, depois que ele morre, está com os discípulos, enfim, diz a palavra do Senhor que ele subiu ao céu para ser entronizado. Então ele sobe ao céu e ali ele é entronizado, conforme a leitura da palavra, à destra do Pai. E aí
queridos, quando ele deixa a terra, ele deixa os seus discípulos, ele deixa lá a formação daqueles que iriam se converterem, né? Porque até então as igrejas eram perseguidas e era necessário, né, que essas pessoas que vinham se converterem estivessem em algum lugar, no templo, em algum lugar, para aprender a palavra de Deus, né? E aí de lá mesmo, de lá da destra do Pai, do lugar de autoridade, quando a Bíblia fala a destra do Pai, porque a parte direita, segundo a palavra do Senhor, é autoridade. Então a destra do Pai significa lugar de autoridade. Diz a palavra do Senhor que ele deu dons de liderança à igreja. Então o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que é dons de liderança, dons ministeriais. Ele não deu título. Primeira coisa que eu quero que você se prenda aí é que dons ministeriais não são títulos, tanto que é dom. Amém, querido? Se é dom, não é título. A outra coisa que eu preciso que você entenda aí é que na ordem que o Senhor lá à destra do Pai, ou seja, no lugar de autoridade, ele agora, ele manda, ele distribui os dons de liderança, os dons ministeriais. E por que ele colocou esses dons de liderança na igreja? Primeiro ponto, eu quero, na ordem aqui que você já leu a palavra do Senhor, ele diz aqui, e ele deu dons de liderança à igreja, ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá, agora vamos lá. Primeiro ponto também que eu quero adentrar dentro desse ensinamento é que a ordem cronológica tem o porquê. Primeiro ponto é que aquele que veio primeiro não quer dizer aqui em ordem hierárquica. É isso que eu preciso que você entenda isso em geração profética. Quando ele distribui os dons de liderança, ele, na ordem sequencial cronológica, ele não está dando aqui uma ordem hierárquica, que aquele que é o primeiro aqui como apóstolo, ele tem uma hierarquia maior do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto. Não, não é isso. E eu vou mostrar através desse estudo que não é isso, para que você possa entender, queridos. Tanto um quanto o outro são dons de liderança. É Deus quem deu. E se os dons foram dados por Deus como liderança, todos são iguais debaixo do Senhor. Amém, querido? Então, o Senhor não colocou esses dons, os cinco dons de liderança na igreja, para uma ordem de hierarquia. O primeiro é maior do que o outro, o segundo é maior do que o terceiro é maior do que o quarto, não. A ordem cronológica, eu vejo aqui uma ordem cronológica no sentido da necessidade da igreja da época. Fala para o teu irmão assim, da igreja da época. Então havia uma necessidade, o povo estava se convertendo, existiam as viagens missionárias, então existiam as evangelizações, existia o nome de Jesus estava sendo pregado, mas só que não tinha um local para se reunir. Quando obteve o locais para se reunir, que era a igreja, eles precisavam de fundamentos, fundamentar as doutrinas, fundamentar o ensinamento da palavra de Deus. Por exemplo, nós temos alguns pontos doutrinários. Em primeiro lugar, doutrina significa um compêndio de ensinamento. Você pode ir no dicionário que tu vai ver compêndio de ensinamento. Doutrina não é aquilo que eu chego para a igreja, a partir de hoje vai ser assim, vai ser assado. Isso não é doutrina. Doutrina é um compêndio de ensinamento da palavra de Deus. É isso que é doutrina. E aí a igreja precisava da doutrina. Para quê? Para que ela tivesse fundamentos na palavra. E logicamente, pela ordem que Jesus ele sabia de tudo. Amém, querido? Ele estava num lugar de autoridade. E aí ele distribui. Primeiro ele fala de apóstolo. E por que ele fala de apóstolo primeiro? Porque a igreja naquela época, ela precisava de algo que você vai aprender nessa noite.
ela precisava de aperfeiçoamento. A igreja estava lá, diácono André, mas não era aperfeiçoada. Ela não tinha fundamento da palavra. Vinham os novos convertidos, vinham os judeus convertidos, e tudo entrava lá com aqueles princípios judaizantes, e aí elas precisavam de aperfeiçoamento da palavra. E aí Jesus não poderia ascender ao céu e largar de qualquer jeito a igreja na terra, sem que houvesse dons de liderança para organizar a igreja. Para organizar a igreja. O primeiro ponto que eu quero que você se prenda nessa noite, que os fundamentos da palavra de Deus, desculpe, vamos falar, fundamento da palavra de Deus, já está inserida nas igrejas, no nosso século. Amém, querido? Eu não preciso mais fundamentar doutrinas dentro da igreja, porque elas já foram fundamentadas por esses apóstolos aqui do passado. Amém, queridos? Quais eram as doutrinas? Lógico, o ponto que nós temos aqui, ó, primeiro, crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Creio na Bíblia Sagrada, infalível. Amém, querido? E aí vai os pontos doutrinários. E isso nós cremos, que ele veio de uma mulher, que ele nasceu, que ele morreu, que ele... São pontos doutrinários que a igreja precisa entender. Mas, para o aperfeiçoamento dos santos, que diz aqui, irmãos, em Efésios, que foi para o aperfeiçoamento dos santos. Eles vinham, eles se convertiam, entravam agora no local que era reservado para eles se reunirem, mas eles não estavam aperfeiçoados. Então o que é aperfeiçoamento? Equipamento dos santos. A igreja precisava se equipar, obreiro Tiago, equipar. Por quê? Porque acontecia tudo, mas eles precisavam de aperfeiçoamento da doutrina da palavra de Deus. Aí o Senhor, que é justo, ele não ia deixar a igreja de qualquer jeito, sem aperfeiçoamento, sem equipamento, sem equipar a igreja. Equipar através de quê? Equipar através da palavra. Equipar através do conhecimento da palavra. Então ele precisava fazer isso. Ele nunca iria ascender ao céu e deixar a liderar o povo de qualquer jeito. Então ele foi e ele distribui os 5 dons ministeriais para aquela época. Porque naquela época havia uma necessidade de ter esses conhecimentos, da implantação, do aperfeiçoamento. Lembrando mais uma vez, querido, geração profética, que a ordem que Jesus deu não foi em ordem hierárquica, é ordem cronológica pela necessidade. E eu vou mostrar aqui. A palavra grega traduzida como aperfeiçoamento está em Efésios capítulo 12. Efésios capítulo 12, o 4:12 que nós já lemos, mas deixa a Bíblia aí aberta. Efésios capítulo 4, versículo 12, está aqui, ó. Vamos ler a palavra do Senhor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisava ser edificado. Amém, queridos? Mas se não houvesse esses dons ministeriais, como a igreja estaria, o corpo de Cristo estaria edificado, aperfeiçoado ou equipada. Amém, amados? Então no versículo 12, você pode ler aí, o que acontece aqui. A palavra grega, traduzida como aperfeiçoamento, em Efésios 4:12, que nós lemos agora, significa reparar. Vamos lá então, reparar o que, diaconisa Cleide, diácono Antônio? Reparar o que? A igreja, ela precisava reparar. Reparar o que? Reparar os danos encontrados nos novos crentes. Ora, aconteceu os danos de reparar. Por exemplo, aqui chega pessoas novas e entram aqui na igreja, e aí eu vou precisar de reparar o que? Os danos, para você entender melhor, encontrado nos novos crentes. O que é esses danos? Que foram causados pelo pecado. Porque a pessoa ela encontra o Senhor, aceitava a palavra, mas ela entrava, mas ela precisava de equipamento aqui, é reparar.
Então precisava de reparar os danos causados pelos novos crentes, porque eles estavam entrando lá causados pelo pecado, os danos encontrados no novo crente que eram causados pelo pecado. Ou seja, precisava então de preparar e de equipar. Para quê, pastor? Equipar os crentes para fazerem a obra do serviço na igreja. Porque até então não tinha nada disso, irmãos. Não havia uma ordem sequencial. Então, é aquilo que eu quero que você entenda, que se você é um homem de Deus, tu ministra, tu ensina, tu tem uma função, é dom ministerial, irmãos. Amém, querido? Não é título e não é uma ordem de hierarquia, a ordem cronológica pela necessidade, e eu vou mostrar aqui porque veio primeiro o apóstolo, não no sentido de hierarquia, não no sentido que ele é maior do que o mestre, que ele é maior do que o pastor, que ele é maior do que o evangelista. Não. É no sentido da necessidade. Agora vamos lá. Diácono André. A igreja lá foi implantada. Naquela época. Deus não poderia botar o pastor em primeiro lugar. Porque o pastor veio para apacentar. Como é que ele ia apacentar alguém que ainda não tinha instrução, que ainda não tinha aperfeiçoamento, que ainda estava com o vestígio do pecado, que ainda não tinha fundamento da doutrina? Então, por esse motivo, ele distribui os 5 dons ministeriais nessa ordem cronológica, não de hierarquia. É isso que eu preciso que você entenda, irmãos. Não de hierarquia, senão a pessoa coloca aquilo como hierarquia e acha que ele está em primeiro lugar naquilo, e biblicamente não é. Foi pela necessidade. Quem está entendendo a palavra aqui, irmãos? Pela necessidade, tá, de traduzir o aperfeiçoamento, equipar a igreja dos novos crentes que trazia alguns vestígios causados pelo pecado. E aí preparava e equipava os crentes para fazer a obra servir da igreja. Os líderes, eles treinam os membros da igreja a fim de que estes membros possam fazer a obra do ministério e cumprir assim a vontade de Cristo para a igreja. Então os líderes, eles devem equipar, eles devem treinar os membros porque depois que você é membro, qual é a função dos líderes? A função dos líderes é justamente isso, irmãos. É equipar. A função do mestre é treinar os membros da igreja, do mestre não, dos líderes, dons ministeriais, para que eles possam fazer os serviços da obra do Senhor. Então eles chegaram lá, ficaram lá parados, mas a obra tinha que avançar, o evangelho tinha que se expandir, a palavra tinha que correr, e eles precisavam o quê? De liderança. E o Senhor sabia disso e distribui os dons ministeriais, dá os dons para a liderança, para que esses membros fossem equipados para fazer a obra, ou seja, para ministrarem ao Senhor. Eles precisavam de ministrar ao Senhor. Está em Atos capítulo 13. Vamos aqui, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Bem pausadamente para você encontrar a palavra. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Profeta, doutor e mestre, né? A saber, Barnabé e Simeão. Aqui, ó. Barnabé e Simeão, que também fazia parte, né, desta relação aqui, que foi distribuído os dons ministeriais para a vida desses homens. Fala que chamado Níger, Elúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, os líderes eram distribuídos os dons ministeriais porque eles tinham que reparar, presta atenção, irmão, fazer um trabalho de equipar, de treinar, né? De treinar. É o que a gente faz aqui hoje, no sentido da pessoa pregar, de ministrar a palavra. A gente vai treinando, né? Vai ensinando, né? É isso que a igreja faz hoje, né? Não é verdade, irmãos?
Mas nesta época, propriamente dita, nesta época aqui, era para eles ministrarem ao Senhor, era para ministrarem uns aos outros. Está lá em Atos 2, 44 a 46, que ministrava uns aos outros. E era também para ministrar ao mundo. Atos 2, 47, diz aqui, ó, eles precisavam ministrar ao mundo. Então, Atos 2, 42, diz aqui, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aí nós vamos ver aqui o Atos 2, vamos para o 44, Atos 2, 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo e vendiam suas propriedades, fazendo e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Então todos criam, eles estavam juntos e tinham mesmo tudo em comum, na sua doutrina, no seu ensinamento, perseverava na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Fundamento da palavra. Fundamento da palavra. O apóstolo Paulo, por exemplo, o grande apóstolo Paulo, ele fundamentava a doutrina. Então, as igrejas iniciavam, eles fundamentavam a doutrina para equipar, porque era necessário, eles vinham com pecado, tinha que ser reparado. Algumas coisas que vieram para aperfeiçoar os santos. Amém? Os santos precisavam ser aperfeiçoados através da instrução, do ensinamento, da liderança. Então, eu quero me prender mais uma vez dizendo que isso aqui é dom de liderança. Se é dom de liderança, é presente de Deus para a nossa vida. Eu não posso usar um dom e usar isso como uma hierarquia. Amém, querido? Eu não posso usar o dom e colocar como uma hierarquia, em uma ordem cronológica, que eu sou acima, que eu sou abaixo. Não! Aqui é uma necessidade. Primeiro, não poderia vir o mestre antes do apóstolo, poderia, irmão? Não. Como que o mestre ia ensinar alguma coisa que ainda não havia fundamentação da doutrina na igreja? Se ainda não tinha, as doutrinas não estavam sendo fundamentadas, como é que o mestre ia ensinar, irmãos? Por isso que o mestre está lá em cima. Porque é de acordo com foi fundamentada a doutrina, agora o profeta. Nós vamos falar aqui alguma coisa. Foi fundamental. O profeta trabalhava com os apóstolos na época, unido no sentido de separar, ele apenas afirmava o que Deus já tinha mandado. O Espírito Santo, o Espírito Santo falou, separai Barnabé, e era o Espírito Santo que falava, ele só confirmava para o apóstolo. Porque o serviço do apóstolo não era ver isso, não era enxergar isso. O serviço dos apóstolos era o quê? Fundamentar as doutrinas na igreja. Chefe de uma empresa, ele está lá, mas ele tem um auxiliar de escritório, ele tem, né? Mas eles usam a ordem lá de hierárquica. Mas aí é coisa do mundo. Aí entra no coração dele uma ordem de hierarquia, mas ai dele se não fosse aqueles que estão do lado ao lado, trabalhando com eles, fundamentando aqueles princípios do qual a empresa precisa andar. Amém, queridos? Então, primeiro ponto, né, ordem hierárquica, era pela necessidade. A igreja estava sendo fundada, a igreja estava começando, novos crentes, vindo com seus pecados, precisando ser reparado, enfim. Então, primeiro veio os apóstolos. Então, isso assegura o crescimento espiritual e numérico da igreja. Quando os dons ministeriais foram colocados na igreja, porque ela ia ter um crescimento espiritual, também numérico, não é verdade, irmão? E para isso, Deus precisava distribuir dons de liderança para equipar, para reparar, e para eles então ir rumo àquilo do qual Deus tinha que ser realizado, para ministrar para as nações, para pregar às nações. Amém, irmão? E aí depois nós vamos entrar aqui, que aí quem ia para as nações ministrar não era o apóstolo, não era o pastor, não era o mestre, era o evangelista. Não é verdade, irmão? Então Deus sabia na ordem cronológica, não hierárquica, na ordem cronológica. Eu não posso usar a nomenclatura de pastor, irmãos, e achar que na hierarquia eu sou melhor do que todos, ou estou acima de todos. Não, eu tenho que entender o dom que Deus me deu como pastor e usar aquilo para crescimento espiritual da igreja.
mas entendendo que em Cristo somos todos iguais. Amém, queridos? Amém, amados? Então vamos aqui, descrição dos 5 dons de liderança. Primeira, apóstolo. Há 3 grupos de apóstolos, biblicamente falando. A primeira descrição, porque aqui é uma descrição. Amém, irmãos? Isso aqui é uma descrição. Não é um título de hierarquia, são dons. Então vamos lá. Há 3 grupos. O primeiro, o Novo Testamento especifica 3 grupos de apóstolos. O primeiro grupo de apóstolo, porque quando a Bíblia fala de apóstolo aqui, a gente tem que entender esses 3 grupos. Se a gente não entender esses 3 grupos, aí fica difícil, irmãos. A gente precisa, biblicamente, entender os 3 grupos de apóstolos. O primeiro grupo aqui eram chamados 12 apóstolos do Cordeiro. Então tinha aqueles 12 apóstolos do Cordeiro. Pastor, onde está isso? Mateus. Pausadamente para você encontrar aí. Você que está acordando agora, dormiu demais da EBD, vou te dar um tempo para, né, irmãos? Amanhã tu vai dormir de menos, que você tem que acordar cedo para ir para o trabalho. Aí hoje tu dormiu demais, por causa da EBD, para descansar. Então Mateus capítulo 10, versículo 1 e 5, diz assim a palavra. Do 1 e 5 não, do 1 até o 5 diz assim. Mateus 10, do versículo 1 até o 5, até o 5 diz. Aqui fala os 12 a sua missão. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para o expulsar e para curar toda a enfermidade, todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, você já sabe, está aqui o primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E aí diz aqui, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui, que esses 12 apóstolos, eles tinham uma grande missão, né, dos 12, e a missão, Jesus deu uma missão para eles. Antes ele era chamado de discípulos. Foi fundamentado o ensinamento, né, os dons ministeriais, e aí Deus agora os chama de apóstolos, né, os 12 apóstolos. Quem eram esses apóstolos? No sentido do primeiro grupo de apóstolos do Novo Testamento, da sua especificação, né, de apóstolo. Ele era chamado os 12 apóstolos do Cordeiro. O que era isso, pastor? O que significava os 12 apóstolos do Cordeiro? Eles tinham um relacionamento especial com a nação de Israel. Então os 12 apóstolos do Cordeiro era literalmente aqueles que tinham um relacionamento especial com a nação de Israel. Pastor, onde eu posso ler alguma coisa que me diga sobre isso? Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 12. Apocalipse, versículo 21, 12 diz... Apocalipse capítulo 21, versículo 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então, esses 12 apóstolos, chamados apóstolos do Cordeiro. O primeiro grupo de apóstolos na Bíblia é chamado o apóstolo do Cordeiro, né? Que a Bíblia, o Novo Testamento especifica 3 grupos de apóstolos. Então, primeiro, apóstolo Cordeiro. Esses 12 apóstolos, segundo o livro de Apocalipse, eles tinham um relacionamento especial com a nação de Israel. Na era vindoura, eles se assentarão, na era vindoura, escatologia, que tu já aprendeu aqui na igreja, eles se assentarão em 12 tronos para julgarem Israel.
Então esse primeiro grupo dos 12 apóstolos, irmãos, são apóstolos que têm um relacionamento especial com a nação de Israel. Primeiro grupo. Esse é o primeiro grupo. E aí a Bíblia mostra, se você pode até ver aqui, mais uma vez, Mateus 19, vamos lá em Mateus capítulo 19. Quero que você esteja aprendendo a palavra de Deus, querido. Você que está aprendendo aí, que está assistindo, vai colocando aí que está aprendendo a palavra de Deus. Mateus capítulo 19, no versículo 28 diz: Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar num trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então está aqui, querido. Então, literalmente, esse primeiro grupo dos 12 apóstolos, chamados 12 apóstolos do Cordeiro, eu quero que você prenda bastante, era um apóstolo que estava ligado ao Cordeiro. Esses 12 apóstolos, eles tinham têm um relacionamento especial com a nação de Israel. Aí eu falei de 3 grupos, agora vamos para o segundo grupo de apóstolos. Fala, os apóstolos da ascensão. Existia, pastor, os apóstolos da ascensão? Sim. Eles possuem, aí o primeiro grupo de apóstolos, que eram os 12 apóstolos do Cordeiro, eles tinham um relacionamento especial com a nação de Israel. E o segundo grupo de apóstolos, chamado os apóstolos da ascensão, eles possuem um relacionamento especial com a igreja dos gentios. O primeiro com a nação de Israel, os apóstolos do Cordeiro. E os apóstolos da ascensão, eles possuíam um relacionamento especial com a igreja do gentio. Os que são mencionados no Novo Testamento são Paulo, fala de Paulo e Barnabé. Atos capítulo 14, aqui no Novo Testamento, Atos capítulo 14, no versículo 14. Atos capítulo 14, versículo 14 diz: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Enfim, a quem não aceitaram nem adoração, né, irmãos? Tu vê que eles entendiam que não era uma ordem hierárquica. Eles sabiam que isso aqui era dons ministeriais para a vida deles, tamanho que eles começam a entender aqui, dizem: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Então esse grupo chamado os apóstolos da ascensão, eles tinham um relacionamento especial com os gentios. Por isso que ele fala aqui, sujeita a mesma paixão. Agora, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo que fez o céu e a terra. Ele está falando aqui, pregando o evangelho aqui, lá em Icônio, em Listra, em Derbe. Então ele está falando em Antioquia para os gentios. Então esse segundo grupo aqui não era um grupo ligado à nação de Israel. A nação de um relacionamento da nação de Israel eram os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas esse outro segundo grupo aqui, chamados apóstolos da ascensão, eles eram ligados ao povo, especialmente à igreja dos gentios. E aí eles foram mencionados, Paulo e Barnabé. Tem Andrônico também, irmãos. É por isso que só os apóstolos mais falados que é lembrado, né? Mas ninguém sabe que Andrônico também era apóstolo, né, irmão? Está escrito Andrônico e Júnia. Nós temos também, olha cá, irmão, para quem prega aí que mulher não pode ser pastora de ministério. Existem uns homens aí e eles ficam falados rapidamente, crescem rapidamente, né? Usando coisa. Inclusive eu vou ensinar aqui na igreja, eu vou aproveitar essa ferramenta para ficar gravado, ficar registrado e arquivado.
vou dar um ensinamento aqui sobre o ministério das mulheres na igreja. Amém, irmãos? O ministério das mulheres na igreja, porque existem uns homens aí que ficam falando que mulher não pode ser pastora. Não pode... Inclusive tinha uma aqui chamada Júnia, que era apóstola. Nesta época aqui, para aquele objetivo do relacionamento com os gentios. E aí nós vamos ver aqui, Romanos capítulo 16, versículo 7. Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai a Adrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então aqui eles também estavam fazendo parte dos apóstolos da ascensão. Para quê? Para que houvesse um relacionamento especial. Eles possuíam, irmãos, um relacionamento. Os apóstolos do Cordeiro, eles não possuíam um relacionamento especial. Presta atenção, é isso que eu quero me prender agora. Eles não possuíam um relacionamento especial com a igreja dos gentios. Porque o deles era com a nação de Israel. O Apocalipse fala que eles virão para julgar a nação de Israel, irmãos. Julgar as nações. Então esse era o relacionamento. Mas os apóstolos da ascensão, eles tinham um relacionamento, era ligar especialmente com o povo gentios para ministrar, para ensinar, para equipar, para restaurar aquele povo gentios que estava entrando na igreja. Amém, queridos? Agora tem o terceiro grupo de apóstolos. Terceiro grupo de apóstolos fala os falsos apóstolos. A Bíblia fala do primeiro grupo, né? O primeiro grupo de apóstolos, já falamos aqui. O segundo já falamos. Agora existe também os falsos apóstolos. O que é isso, pastor? São os que fazem arrogantes alegações públicas de serem apóstolos. Presta atenção, irmãos. Esses são chamados falsos apóstolos. Porque o apóstolo, nos 5 dons de liderança, são dons ministeriais para implantar, que era a doutrina, já está implantada na igreja. Amém, igreja? Amém? Você que está me ouvindo, ó. A doutrina bíblica já foi implantada na igreja. Acabou, irmãos. Não precisa mais de implantação de doutrina na igreja. Agora precisa do pastor e agora precisa também do mestre. Você está entendendo? Mas a doutrina já foi implantada. O que não pode é um montão de apóstolos, cada um trazendo uma doutrina para implantar novamente dentro da igreja. Que aí vai trazer a confusão da palavra. Né, irmão? Se todos tivessem, presta atenção, o mesmo pensamento de ensinamento para o relacionamento especial com os gentios, seria bíblico. Mas o problema é que cada um traz uma bandeira de uma novidade, de um ensinamento. É isso que a gente precisa de entender. E eu, como pastor, preciso de orientar a geração profética sobre isso. Não estou orientando você que está do outro lado me assistindo. Mas a igreja do qual eu sou pastor com a pastora Sandra, eu preciso de dar essa orientação. Porque tem a primeira, tem a segunda, mas tem os falsos. E o que eram os falsos apóstolos? Justamente era isso, eram apóstolos, são os que fazem arrogantes alegações públicas de serem apóstolos. Pastor, tem versículo bíblico, referência para isso? Tem. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Dá um tempinho para você aí, querido. Diz assim a palavra do Senhor: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Meu Deus. Olha aqui, irmãos. Eu vou ler o versículo 14. Diz assim:
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E eu vou ler o 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigure em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meu irmão, então precisamos aprender um pouco mais dos 5 dons ministeriais, dom de liderança. Primeiro, porque se você usar o apostolado como hierarquia de autoritarismo, você está no terceiro grupo. Você está no terceiro grupo. O grupo dos falsos apóstolos, que eles faziam o quê? São os que fazem arrogantes alegações públicas de serem apóstolos. Eles usando a posição de uma hierarquia, de uma autoridade, de uma hierarquia, irmãos. E aí aqui fala de falso apóstolo. E precisamos entender isso. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Já até antecipei para você aqui. Apocalipse. Pastor, onde está Apocalipse? É o último livro da Bíblia Sagrada, irmãos, do Novo Testamento. Ainda vou falar para você, Novo Testamento, tá, irmão? Apocalipse. No capítulo 2, versículo 2, diz a palavra do Senhor o seguinte: eu sei as tuas obras. Deus sabe das nossas obras, irmãos, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Então o negócio é muito forte, a gente precisa de aprender isso aí, né, irmãos? A gente precisa de aprender isso aí. Esses homens, eles foram colocados à prova. Nós temos que ter cuidado, porque nós, todos os dias, principalmente liderança, que é usado pelos seus dons ministeriais, você não é usado porque você é melhor, porque são dons ministeriais para aperfeiçoamento da igreja. Amém? Para equipar a igreja. Precisava ser reparada na época. Quando o crente vem, quando uma pessoa vem para cá, que ela se converte, eu não preciso fundamentar doutrinas. Logicamente que ele vai confessar Cristo, ele vai ter que crer na Bíblia Sagrada, como é infalível, como a nossa bússola, prática de regra de fé. Isso tudo ele vai entender. Ele vai aprender os ensinamentos da palavra através dos mestres. Vai ser apacentado pelo pastor. Então ele vai aperfeiçoar o entendimento dele através dos mestres, dos professores das escolas bíblicas dominical, do ensinamento que a igreja está, como está dando agora. Amém, queridos? Mas o fundamento da doutrina já está nas igrejas. Amém? O apóstolo Paulo, ele estava, o grande apóstolo Paulo, ele fundamentava a doutrina nas igrejas, André. Olha, quando a primeira carta de Tessalonicenses foi escrita, quando você vê primeira carta e segunda carta, é porque na primeira ela não foi compreendida. Aí Paulo vai e escreve a segunda para fazer eles compreenderem melhor. Então tinha aquele negócio sobre a ressurreição, se tinha ressurreição, se não tinha ressurreição. Então tinha aquelas dúvidas. Então o apóstolo Paulo trazia o fundamento para a igreja através das doutrinas para tirar essas dúvidas. E nós já fizemos isso aqui, irmãos, através das escatologias, das bibliologias, da soteriologia, da cristologia, de tudo isso é ensinado na igreja justamente para tirar a tua dúvida. Mas a doutrina que é fundamental para a igreja, ela já foi implantada. Amém, queridos? Ela já foi implantada. Eu não preciso mais fundamentar a doutrina, porque a doutrina é o que está na palavra de Deus.
O que está aqui, irmão, quando eu me converti, eu aprendi isso aqui. Isso aqui foi implantado no meu coração e eu estou caminhando 40 e poucos anos. Desculpa aí se eu não posso mais falar isso. 40 e poucos anos na presença do Senhor, porque essa doutrina já foi fundamentada no meu espírito e no meu coração. Eu não preciso mais de fundamento de doutrinas. Amém, querido? Mas naquela época, diga para o teu irmão assim, naquela época foi necessário para o quê? Equipar aquele povo que veio com seus defeitos, ainda o restígio do pecado. Então tinha que haver era tanto princípio de ensinamento, era tanto princípio de doutrina, o diácono André, que era necessário fundamentar a doutrina de Cristo. Mas, meu irmão, quem é que hoje não entende, mesmo que não seja evangélico, que professa outro credo religioso, que já não entende as doutrinas da igreja? Todo mundo não crê em Jesus Cristo como Salvador, a maioria. Todo mundo não fala que a Bíblia é de prática dela. Isso são doutrinas que já foram implantadas. Então aqueles 5 dons ministeriais foram uma necessidade da época. Da época. Porque a gente está esquecendo dos diáconos. Em Atos 2, a igreja estava crescendo. As viúvas não estavam sendo mais acompanhadas. E aí havia o quê? Uma necessidade de quê? Dos diáconos. E os diáconos, onde estão, irmão? E a diaconisa, onde estão? Há uma necessidade da igreja hoje sim. Pastores, mestres. É a necessidade dos diáconos e diaconisas. Para a nossa geração. Para aquelas 5 dons ministeriais. Para a implantação da igreja. Amém, irmãos? Para a implantação da igreja. Então, vamos correr aqui, porque o tempo passa, né? Mas é muita coisa para a gente falar. Então, Apocalipse 2:2, um sinal de um falso apóstolo. Pode ser esta alegação jactanciosa de que ele é um apóstolo. O verdadeiro apóstolo, ele não ficará preocupado em ser reconhecido como apóstolo, mas servirá humildemente como escravo. A palavra escravo no grego significa doulas, o escravo de Jesus. Quer ver, irmãos? Romanos capítulo 1, versículo 1. Olha o que o grande apóstolo, o maior apóstolo que a terra já conheceu, chamado apóstolo Paulo, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora, chamado apóstolo. Aqui, irmão, ele era o que? Servo. Agora, chamado apóstolo. Por quê? Porque um dos dons ministeriais, Deus o deu para ele fazer implantação das doutrinas nas igrejas. Amém, querido? Por exemplo, vamos lá, querido. Esta igreja aqui, que eu sou pastor, presta atenção que eu vou falar aqui, estou falando para a geração profética, irmãos. Esta igreja que eu sou pastor aqui, ela precisa de apóstolo aqui, irmãos? Pode falar com toda sinceridade alta, eu não vou me aborrecer, não precisa. Porque os apóstolos, a função dele era implantar, fundamentar as doutrinas na igreja. Paulo fez isso naquelas igrejas. Paulo fundamentou as doutrinas de Jesus, porque ele era perseguidor e passou a ser perseguido, e agora ele sofreu pelo evangelho como apóstolo. Mas aqui primeiro ele fala, Paulo, servo do Senhor. Primeira coisa que nós temos que ser chamado é servo de Cristo, doulas, escravo do Senhor. E aí ele fala, chamado apóstolo. Não é uma hierarquia de... Presta atenção, irmãos. É chamado apóstolo. Por quê? Porque ele tinha o dom de Deus na vida dele para a implantação das doutrinas bíblicas. Agora vamos lá, irmão. Quem aqui na igreja, você está aqui... Quantos anos você é evangélico, André? Desde 92, 27, 28 anos. 28 anos, as irmãs aqui. Eu esse tempo todo fiquei careca, cabelo branco, essa barba branca aqui. Mas graças a Deus, mas fiquei também mais barrigudo, então alguma coisa me ajudou. Não é tudo ruim não, alguma coisa me ajudou. Aí eu vou precisar de fundamento de doutrina aqui? Para me ensinar? Para ensinar você que está desde 92 na igreja?
Nós vamos precisar de aperfeiçoar cada vez mais no entendimento da palavra. O que a gente tem que se aperfeiçoar? Escatologia, sinais, as trombetas que vai tocar, Cristo que está para voltar. Nós temos que se aperfeiçoar nesses ensinamentos, que são ensinamentos que tem que ser atuais para a igreja. Porque na época, o ensinamento atual era fundamental as doutrinas para reparar, equipar os crentes. Nós estamos equipados pelo evangelho da palavra. Nós já estamos equipados, querido, pelo evangelho da palavra de Deus, já estamos equipados. As doutrinas já foram fundamentadas pelos grandes apóstolos da Bíblia Sagrada, e nós já temos o conhecimento da palavra. Amém, igreja? Amém, geração profética? Então vamos lá. E aí, um sinal de um falso apóstolo pode ser uma alegação jactanciosa. O que é isso aqui, ó? É aquilo de pegar um dom ministerial, Diácono André, e se exaltar em cima de um dom que foi Deus que deu. Não é verdade, irmão? Paulo usou de uma, vamos botar aqui, ele teve que usar porque a Bíblia mostra muito linguagem retórica, né? E Paulo teve que usar de um momento de, estou esquecendo a palavra aqui, mas vou me lembrar, quando as pessoas não o conheciam como apóstolo, porque os apóstolos da época tinham que andado com Jesus, e Paulo não andou, não é verdade, irmão? Paulo não andou. Ele usou de uma linguagem retórica chamada ironia. Aí em nenhum momento ele teve que ser irônico, André. Ele falou apóstolo, muito mais eu. Mas não foi no sentido de orgulho, de soberba. Não. Foi no sentido de que ele sabia o apostolado que ele tinha, porque ele sofreu por Cristo. Ele falou, apóstolo, muito mais eu, fui preso. Olha aqui, quer ser mais apóstolo, irmão? Ele foi preso, ele passou por prisão, ele passou por escárnio, ele sofreu. Decapitaram Paulo. Então quando os apóstolos falaram, você não pode ser apóstolo não, porque você não andou com Jesus Cristo, tu não passou pelo clero, tu não passou pela carne e sangue, você não foi separado, apóstolo muito mais eu. Ele estava querendo dizer, não era a função que ele exercia, ele quer dizer, se isso é ser apóstolo, eu sou mais do que você, porque eu sofri por Cristo. Já carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então eu não preciso de apóstolo aqui na igreja, irmão. Por que eu não preciso de apóstolo na igreja? Porque os apóstolos, primeiro, se você quiser ser apóstolo, graças a Deus, não tem problema nenhum, irmãos. Mas você precisa ter um montão de igreja para você ir visitá-las, para você ver como é que tá a liderança, hein? Como é que tá a doutrina da igreja, aí sim, agora como é que eu vou ser apóstolo de púlpito? Irmãos, púlpito é para pastor. Aprenda o seguinte, púlpito é para pastor, o apóstolo não é para ficar em púlpito. Apóstolo, se quiser ser apóstolo, ele tem que abrir um montão de igreja por aí, e ir lá ensinar os pastores a doutrina que ele quer que seja pregada. Porque doutrina para mim é o que está na Bíblia, não precisa mais ser pregada, não precisa ser mudada. Amém, querido? Eu não tenho nada contra. Eu entendo que aqui na geração profética não há necessidade nenhuma de apóstolo. Não há. Porque o apóstolo não é para ficar em púlpito. O apóstolo é o motivo do qual e para quê. Amém, irmãos? Então, eu preciso de correr aqui. Depois de tudo isso, o que acontecia? Primeiro, quais eram os sinais dos verdadeiros apóstolos? Primeiro sinal, caráter de reverência a Deus. Era o primeiro sinal, tá? Caráter de reverência a Deus. Tá aqui, ó. 2 Coríntios. Eu vou correr, mas eu tenho que correr, mas eu preciso falar isso. 2 Coríntios 12:12. Diz aqui a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um... Desculpe, estou no primeiro. 2 Coríntios 12:12. Diz aqui. Os sinais do meu apostolado... Olha que Paulo fala aqui. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilha.
Outra coisa também que na época era necessário ter esses sinais dessa maravilha para Cristo ser conhecido, tá, irmãos? Né, Diácono? Era necessário. Existia lugares só de enfermos e doentes, leprosos, né? Então, para que as pessoas pudessem crer naquele Jesus que ele pregava, tinha que ter também sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas era como se fosse um evangelho pregado hoje. Amém, querido? Era como se fosse o evangelho propriamente dito pregado hoje. Então acontecia. E esses sinais, na época dos apóstolos, um dos pontos fundamentais é que esses sinais seguiam esses apóstolos. O que era? Maravilhas e milagres. Os sinais, maravilhas e milagres que acompanhavam o seu trabalho de evangelização e de implantação de novas igrejas. Então tinha que haver os sinais e maravilha, era um dos sinais dos apóstolos naquela época. Por isso que Paulo fala, apóstolo muito mais eu, porque eu sofri, porque eu vivi isso, que eu passei aquilo. E outra coisa, pregação do evangelho. A segunda coisa aqui, os sinais verdadeiros do apóstolo, quando fala de caráter, de reverência a Deus. Pregação do evangelho, o compromisso de preparar, de pregar o evangelho aos que nunca ouviram. Fala para o teu irmão assim, aos que nunca ouviram, né? Que são os apóstolos, aqui no caso dos gentios, né? Porque o Paulo era apóstolo de quem, Diácono André? Dos gentios. Paulo não era apóstolo da ascensão, era. Paulo não era apóstolo do Cordeiro, era. Mas ele era apóstolo dos gentios. É isso que a gente precisa entender. Paulo não foi chamado entre os 12, enviado entre os 12 discípulos. Não é verdade, irmãos? Paulo não. Então ele não é apóstolo do Cordeiro, ele não é apóstolo da ascensão, mas ele era apóstolo dos gentios. Então o que ele fazia? Pregava, ele tinha um compromisso de pregar o evangelho aos que nunca ouviram. Aos que nunca, não é eu ter um compromisso de pregar, de implantar doutrinas numa igreja que todo mundo já ouviu do evangelho. O compromisso do apóstolo dos gentios, porque nenhum apóstolo nesta terra, nesse século hoje, é apóstolo da ascensão, e nem tampouco apóstolo do Cordeiro. Se é que são apóstolos, tem que ser apóstolo dos gentios. E o que é gentios? Aqueles que não conhecem a palavra. É para esses que o apóstolo pregavam, para quem não conhecia a verdade da palavra. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então vamos agora. E a terceira coisa, primeiro sinais, maravilha e milagre. Acontecia tudo isso porque existia, irmão, lugares só de doente e tal. Então eles iam lá e fazer. É difícil hoje você ver milagres, prodígios e maravilha no meio dos apóstolos, não é verdade, irmãos? Você não vê mais isso, até porque não há necessidade de você agir dessa forma hoje para pregar Jesus. E na época tinha uma necessidade, porque o evangelho era também pregado através das curas, dos milagres. Amém, queridos? Então vamos lá. A terceira coisa aqui, a quarta coisa, a disposição de sofrerem. Aí é que pega aqui, irmão. Disposição para sofrerem. A disposição deles de sofrerem, de suportarem perseguições e de até mesmo morrerem pelo seu Senhor. Então os apóstolos dos gentios, tá, irmão? Não era apóstolo da ascensão, nem apóstolo do Cordeiro. Apóstolo dos gentios, eles tinham algo na vida deles, que eles estavam o quê, queridos? Eles estavam dispostos a sofrerem e morrerem por Cristo. Sofrerem e morrerem por Cristo. Aonde está isso, pastor? Vamos abrir aqui, quer ver? Vamos ver Atos capítulo 9, versículo 16. Atos 9, versículo 16. Atos 9, 16, preciso correr, queridos. Atos capítulo 9, está abrindo a palavra aí, versículo 16, diz... Atos 9, 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Meu Deus do céu, olha aqui.
Deus chegar para um homem chamado Apolo e falar: e eu te mostrarei como você deve ficar rico pelo meu nome. Não. E eu te mostrarei como você vai ser conhecido no mundo todo pelo meu nome. Não. E eu te mostrarei como você deve padecer pelo meu nome. Então, o apóstolo daquela época, o apóstolo dos gentios, eles tinham disposição de sofrerem, morrer, se possível, for por causa de Cristo, como Paulo morreu por causa de Cristo, irmãos. Como Paulo sofreu por causa de Cristo, porque Paulo era apóstolo dos gentios. Mais uma vez, Paulo não era apóstolo do Cordeiro, Paulo não era apóstolo da Ascensão, mas ele era apóstolo dos gentios. E aí tinha que acontecer milagres e prodígios e maravilhas, para que pudesse ver a atuação do poder de Deus. E aí eles tinham que pregar a palavra, mas para aqueles que ainda não criam na palavra. Não é para você, que está aqui há 100 anos no Evangelho, aqui, irmão, para tirar tudo que você aprendeu e implantar tudo novo em você. Isso está acontecendo. Isso está dividindo reinos. Isso está dividindo igreja. Isso está fazendo pessoas não entender mais nada, porque aprendeu o princípio da palavra e agora implanta outro ensinamento. E há uma confusão no meio do povo evangélico, irmãos. Está tendo uma confusão total no meio do povo evangélico. O que nós aprendemos na Bíblia nos basta. Agora ter conhecimento da volta dele, da escatologia, os sinais que vão acontecer para ele voltar. E aí, depois disso tudo aqui, disposição de sofrer, eu vou cortar um bocadinho aqui, e fala dos profetas. Os profetas, porque fala apóstolo, profeta. Mas o que os profetas, biblicamente falando, eles trabalhavam com os apóstolos. Era um trabalho que eles agiam com os apóstolos. Não era o profeta que chegava e tinha uma revelação e trazia revelação para o apóstolo. Não é esse tipo de profeta. O profeta, na verdade, que se refere à palavra, eles trabalhavam com os apóstolos. Se você for ver alguns versículos que você pode ler aqui, diz aqui, Lucas capítulo 11, no 49, diz o seguinte: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 20. Alegra-te, pois, santos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Apocalipse 18, 20 diz: o ministério profético, irmãos, é mantido em equilíbrio quando o trabalho é feito com o apóstolo, junto com o profeta. O que o profeta fazia? O profeta, eles prediziam, presta atenção, prediziam eventos e avisavam dos perigos. Entendeu? O que eles faziam? Os profetas, eles prediziam eventos e avisavam do perigo. João 16, 13. Pela revelação do Espírito Santo, os profetas do Novo Testamento, como Ágabo, eles prediziam eventos antes que acontecesse. Jesus estava no momento de profeta e disse: no mundo tereis aflições. Jesus aqui não estava como apóstolo, Jesus não estava como pastor, Jesus não estava como mestre, ele estava como profeta. Ele falou, João 16, 33, no mundo tereis aflições. Ele estava nos avisando dos perigos, que não era a função do apóstolo. A função do apóstolo era implantar a doutrina na igreja. Então ele precisava do profeta nesse sentido aqui. Amém, queridos? Nesse sentido. E aí você pode chegar aqui também e ver o que os profetas faziam. Vamos ver aqui, Apocalipse 18, 20. Alegra-te, vós santos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então o que diz aqui? Que o ministério profético é mantido em equilíbrio quando o trabalho é feito com o apóstolo. Era para equilibrar.
você não vai por ali, ou você... Então era uma forma de equilíbrio. Eles prediziam eventos e eles confirmavam o que Deus havia falado. Não é assim, ó, eu te falo que vai acontecer isso, que Deus está falando. Não, eles confirmavam o que Deus já tinha falado. Por quê, irmãos? Existem momentos, por exemplo, às vezes, por que tem uma secretária numa empresa? Às vezes. Porque às vezes a secretária vai lembrar o chefe lá dos seus compromissos. O chefe não podia lembrar? O chefe podia lembrar, mas ele tem a secretária, ó, amanhã tem um evento tal, amanhã tem um compromisso tal. Então ela lembra a secretária. Os profetas, eles só faziam o seguinte, irmãos, eles confirmavam o que havia falado só. Por exemplo, Paulo disse que não devíamos desprezar as profecias. Paulo falou sobre isso, mas quando ele fala não devia desprezar as profecias, não são esses tipos de profecia que se tem no meio da igreja hoje. É no sentido de que eles estão na função, nos dons ministeriais, trabalhando com o apóstolo para mostrar aquilo e confirmar o que Deus já havia falado. Agora aqui, ó, Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 20, não vou ler agora, irmãos, por causa do tempo. 1 Tessalonicenses, Paulo fala lá que não devemos desprezar as profecias. Contudo, ele se recusou a ser governado ou dirigido pelos profetas ou pelas profecias. Olha aqui, irmãos, a Bíblia tem contraste. A Bíblia vai contra a própria Bíblia? Não vai. Então o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,20, ele diz que nós não devemos desprezar as profecias. Aí você vai para Apocalipse 20 e 23, né? Diz que, desculpe aqui, irmão, Atos 20 e 23, diz que contudo ele recusou ser governado ou dirigido pelos profetas ou pelas profecias. Por quê? Porque o ministério principal dos profetas no Novo Testamento era o de confirmar algo que Deus já havia falado. Algo que Deus já havia falado. Então, ao crente individualmente, já havia falado. Por exemplo, lá no livro de Atos capítulo 13, olha o que diz. Olha o que diz a palavra. Apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, tempo do verbo no passado. O Senhor já os havia chamado. Os profetas somente confirmaram este chamado. Amém, queridos? Porque ele não permitiu ser dirigido por profetas de profecia. Mas ele não desprezou as profecias. Mas o que era a função? Só confirmava o que Deus já tinha falado. Apartai-me para mim Barnabé e Saulo. Então o apóstolo ia lá e trazia Barnabé e Saulo para o apostolado, ou para o ministério, ou para a obra. Por quê? Porque ele só estava confirmando o que Deus falou. Amém, queridos? Então o trabalho era junto um do outro por esse motivo. Outra coisa, as suas palavras deveriam ser examinadas. Palavra de quem? Do profeta. A palavra do profeta. Diz aqui, ó. Portanto, as palavras dos profetas devem ser examinadas cuidadosamente. Está em Deuteronômio capítulo 18, 22. Eu sei que o tempo está passando, mas eu vou ter que ler com os irmãos, porque é muito importante a leitura desse texto. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Eu vou chegar até o horário legal. Diz aqui a palavra do Senhor, irmãos. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Pronto. Está aqui a palavra aqui. Então a palavra deveria ser examinada. Examinar a palavra. Aí você vê lá em Jeremias 28, 9. Aí você vê em 1 Coríntios 14, 29. Pois podem estar enganados, se as palavras faladas pelo profeta não concordarem com as palavras escritas na Bíblia,
então estas palavras do profeta precisam ser rejeitadas. Tem que estar de acordo com a Bíblia, irmão. Não pode ter nada que não seja pela Bíblia. Então, quando ele trabalhava para o apóstolo, porque o serviço do apóstolo era os dons ministeriais, para o apóstolo era então o profeta trabalhava uníssono com ele. Mas ele só falava aquilo que já estava, só falava aquilo que já tinha sido falado. Apartai, então chegou o momento, o apóstolo, vai lá e separa Barnabé e Saulo. Mas onde está? Está escrito aqui, ele mandou. Não é o pensamento dele, não era a vontade dele. Hoje nós fazemos separação de um montão de pessoas pela nossa própria vontade. Por isso que muitas igrejas estão sendo destruídas aí. Porque pegam, desculpe a expressão, família que não tem chamado, colocam filhos, colocam genro, colocam não sei o que, colocam nora, coloca todo mundo que não tem chamado, apenas para dar uma função, apenas para dar um ministério, e depois já viu o que acontece, irmãos. Uma vez falaram assim: pastor, eu sou 17 anos, eu estou aqui na igreja, tá, irmão? Você que está assistindo agora, eu não formei um pastor ainda nessa igreja. Não formei um pastor ainda, irmãos. E aí tem pastor que fala comigo: pastor, o senhor não formou nenhum pastor ainda, o senhor não tem alguma coisa assim contra isso, não? Aí eu conheço uns que formaram uns 5, 6 e que já destruiu a igreja dele toda. Foi por amizade, não foi por dom, não foi por chamado, não foi quando o profeta ou algum Espírito Santo tocou e falou: aquele está preparado. Quando eu fui separado para o ministério, irmãos, em 96, a igreja viu em mim alguma coisa de um chamado, levou para a reunião de obreiro e me separou como candidato ao ministério da igreja. 25 anos, dia 2 de março de 2021 vai fazer. Então eu fui chamado, porque eu estou até hoje. E aí os irmãos, aqui quando eu comecei a igreja, eu falei esse nome aqui, guardaram: ininterrupto. Nunca deixei o ministério. Mas se eu tivesse consagrado alguns pastores aqui, já tinham me deixado. Se fosse pela amizade, né, irmãos? Não pode ser. Eu tenho um filho que nem diácono é, que nem obreiro é. Não está aqui hoje porque ele mora longe, mas se tivesse talvez não seria, porque você não pode separar aquele que não tem o chamado. Quando Deus distribuiu os dons ministeriais, Ele distribuiu aqueles que Ele já entendia que era o chamado para aquilo. Não por amizade, não porque eu gosto mais, não porque esse vai andar comigo e não vai falar de mim. Não é dessa forma não, irmãos. Nós estamos totalmente errados quanto aos princípios da palavra de Deus, irmãos. E a hora certa, o tempo certo, Deus vai se manifestar, irmãos. Até porque existem igrejas aí pequenas, com um grupo de 30 pessoas que tem 10 pastores. Então abre igreja e bota esses pastores, irmãos. Então é dessa forma que eu quero que você entenda os dons ministeriais. E aí eu vou sair do profeta agora aqui, vou para evangelista, porque fala apóstolos, profeta, evangelista, que está na terceira ordem, mas não é no sentido de hierarquia, mas pela necessidade. Por que o apóstolo veio primeiro? Tinha que fundamentar a doutrina. Por que o profeta trabalhava com o apóstolo? Porque ele tinha que mostrar ao apóstolo aqueles que iam ser chamados para implantação, para implantar e levar o evangelho. E o evangelista, que fazia? O evangelista são indivíduos dotados para a pregação do evangelho e que ajudam os outros a aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Por exemplo, só tem um homem na Bíblia Sagrada, praticamente, não sei se tem outro, mas pelo menos eu já li a Bíblia várias vezes, tá? Que foi o único identificado como sendo evangelista no Novo Testamento, foi um homem chamado Filipe. Eu não vejo outro, mas eu vejo Filipe. Foi o único homem chamado, biblicamente falando, como evangelista. O único identificado como evangelista no Novo Testamento. Assim sendo, nós concluímos que ele é o evangelista padrão,
Então Filipe é o evangelista padrão. Quando você lê lá Atos capítulo 8, versículo 5 a 13, ele estava lá no seu trabalho de evangelista, e aí ele encontra lá uma pessoa que estava lendo, não sabia o que estava lendo, e ele começou a orientar, e ele falou sobre o batismo, aquelas coisas todas, hein? Aí o outro falou assim, mas o que importa? O que precisa para ser batizado? Aí na conversa falou assim, precisa só ter água? Não, se crer de todo o coração. Ele falou, eunuco, eu creio de todo o coração. Aí foi mais à frente, falou, eis aí a água. Aí batizou. Então ele era um evangelista. A função evangelista hoje, ou seja, o que o evangelista também exercia? Sinais. Qual era o sinal do evangelista naquela época? Naquela época, não é necessário ter esses sinais hoje, mas naquela época era. Ele viajava a muitos lugares e pregava Cristo. Atos 8:5, está escrito aqui, ó. Rapidamente aqui, eu sei que é o horário, mas eu vou fechar, irmão. Eu precisava de dar adendos a esse ensinamento, eu não podia falar e para terminar sem alguns adendos aqui. Vamos aqui, Atos 8:5. Atos 8:5. Quase abrindo aqui, tem um ventinho aqui abençoado, Atos 8:5. Diz aqui, ó. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Amém, irmãos? E diz o 6, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Olha aqui, porque os sinais na época tinham aqui, ó. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Amém, irmãos? Então, o único, biblicamente falando, de evangelista era Filipe. E ele tinha o quê? Ele viajava para vários lugares. Eles faziam grandes reuniões que abrangiam cidade. Eles faziam reuniões que abrangiam grandes cidades, como está em Atos 8, versículo 5 que nós lemos, e fazia a evangelização pessoal. Ele faz evangelização pessoal de pessoa para pessoa, por isso a palavra evangelismo pessoal, como ele evangelizou eunuco. Então era a função do evangelista. Nós temos a tendência hoje de pegar o pastor e achar que o pastor tem que fazer tudo. Pô, o pastor não faz isso, o pastor não faz aquilo, o pastor não visita, o pastor não sei o que lá, o pastor não... Essa tendência, as pessoas não entendem a função pastoral. E os dons ministeriais justamente foram distribuídos para cada um fazer a tua parte. E o evangelista trabalhava desta forma. Ele preparava os crentes também. Ele preparava os crentes juntamente com os outros 4 dons de liderança. Ele preparava os membros da igreja para a obra de serviço. A obra de quê? A obra de evangelizar. Amém, irmão? O evangelista não é só hoje aquele que tem que viajar para tudo que é lugar. Porque hoje tem um montão aí que viaja para tudo que é lugar, mas você só não vê sinais e maravilhas. Mas o evangelista, na função dos dons ministeriais para a igreja, ele preparava outros para a evangelização. Eu não tenho essa nomenclatura evangelista aqui na igreja, mas se tivesse também, não tinha problema nenhum. Porque é aquele que tem um dom de fazer evangelização. Por isso o nome evangelista. Amém, querido? A função de evangelizar não é do pastor. Colocam-se esse cargo no pastor, mas não é. Vou mostrar qual é a função do pastor. Para isso que Deus distribui os dons ministeriais. Alguns para a época e alguns que permanecem hoje ainda na igreja. Amém, queridos? Amém, queridos? Então aqui, ó, vamos praticamente fechando. Aí depois tem o apóstolo, profeta, aí vem evangelista. Parou aí, irmãos? Ele vai e evangeliza. E aí ele evangeliza. Agora já tem doutrina implantada. Agora já tem um profeta que já ouvi, que confirmava o que Deus havia falado para o apóstolo ter a visão daquilo que tinha que fazer. E agora já tem um evangelista. Mas se não tem o pastor, como é que é ficar, irmãos? Apóstolo não foi feito para apacentar ovelhas. Preste atenção. Apóstolo não foi feito para apacentar ovelha. A função de apacentar a ovelha é de pastor. É de pastor. A palavra pastor da igreja
é a mesma que pastor de ovelha. Os pastores de igreja, semelhantemente aos pastores de ovelhas, guardam, guiam e alimentam as ovelhas. Os pastores cuidam, disciplinam, amam, ministram e oram pela congregação local de crente sob o seu encargo. Está em Atos capítulo 20, versículo 28. Eles deveriam satisfazer as qualificações de 1 Timóteo, irmãos. Esse tu tem que ler. Eu sei, peraí. 57 vai dar meio-dia, já vou terminar, que já estou indo para o mestre. Mas esse aqui eu preciso de ler, irmãos. 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 3. É muita coisa aqui, mas eu vou ver até onde eu vou parar. Capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo 3, primeiro diz: aqui os deveres aqui fala de bispos e diáconos, que a palavra bispo na época também era administrador e tal. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo aqui, o administrador, seja irrepreensível, marido de uma mulher. Agora vamos lá. Quando aqui está Tiago, Antônio, irmãos presentes, marido de uma mulher, não está dizendo no sentido de que alguns tinham 2, 3 mulheres, não. Não é só nesse sentido. Quando fala marido de uma mulher, é esta mulher para sempre. Porque tem uns aí que já teve uma, já teve 2, já teve 3. É marido de uma mulher. É para sempre. Como eu estou há 35 anos. Então, essas aqui são as qualificações de um pastor. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa. Tem que governar bem a casa. Tem homens aí que a igreja é uma beleza, mas chega na casa dele é uma destruição total. Se a gente for ver pelo Timóteo 3, irmãos, pelas qualificações, poucos hoje, desculpe você que está me assistindo, poucos seriam pastores, dentro das qualificações. Então está aqui, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Os filhos hoje estão mandando neles. Os filhos estão mandando nos pais. Os filhos têm que estar sujeitos a você, sob a sua sujeição. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Outra coisa, que diz aqui o 6, não neófito. O que é neófito? Novo convertido. Olha aqui, irmãos. Hoje a pessoa se converte, daqui a 6 meses é pastor, é isso e aquilo. Neófito é novo convertido. Para quê? Para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Porque a tendência é meio soberba. A tendência é pegar os dons ministeriais e usar de soberba. Aí pegam pessoas novas que estão aprendendo o fundamento da doutrina na igreja e já jogam para o ministério despreparado. Está entendendo isso, irmãos? Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. E aí vai falando mais aqui. Então são qualificações. Então qual é a função do pastor? Para a gente fechar, entrar no mestre e fechar a ministração da aula de hoje. Qual era a função do pastor? O pastor, ele veio para apacentar. Doutrina fundamentada, profetas, evangelistas evangelizando, trazendo novos convertidos para a igreja. E aí o pastor vai, apacenta. Amém, irmãos? Aí o pastor apacentou, mas precisava agora de quê? De mestre, ensinamento da palavra. Lógico que tem pastor que é mestre. Eu, graças a Deus, de Deus, não de mim, eu tenho o dom de mestre. E sou pastor também. Então, o que aconteceu? O pastor é para apacentar. Não, pastor não é para evangelizar, mas pastor não evangeliza, pastor não ganha alma.
Ó, querido, quem gera ovelha é ovelha. É a ovelha que gera ovelha. Agora o pastor apacenta a ovelha. Está entendendo? Para isso, as funções que Deus determinou, não em ordem de hierarquia, mas de funções. Amém, querido? Não de títulos, mas de dons ministeriais. E aí, fechando aqui, o pastor veio para apacentar. Aí precisa de quê? Precisa dos mestres. A igreja precisa de ensinamento, de pessoas. Aí vem os dons ministeriais. O mestre, que está em último, mas no sentido não de hierarquia, mas ordem cronológica, ele não poderia ser o primeiro. Como é que ele ia ensinar? Ele não tinha fundamentação da doutrina. Como é que ele ia ensinar a igreja? Amém, queridos? Então, o que o mestre faz? Os mestres são capacitados pelo Espírito Santo para ajudarem as outras pessoas a compreender a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. E o plano de Deus, o dom de mestre vem geralmente combinado com o papel de pastor, e até mesmo também na Bíblia chamava de presbítero também. Então esse dom de mestre, ele vem combinado, porque um pastor que só sabe apacentar, mas que não tem um dom de mestre, fica uma coisinha meio... Ele tem que ser pastor, apacentar, e tem que pedir o dom de mestre para a vida dele, para ensinar. Amém, irmãos? Ele não precisa mais fundamentar a doutrina, porque já foi fundamentada. Os apóstolos dessa época já fundamentaram a doutrina, não precisa mais. Evangelista, até se tivesse que ter essa nomenclatura, não tinha problema não, porque aí evangeliza, para evangelizar. Amém, queridos? Mas hoje nós precisamos dos diáconos para servir a mesa, do diácono para cuidar da necessidade da igreja, porque a Bíblia fala sobre isso. Em capítulo 6 de Atos, houve a necessidade da instituição dos diáconos. Porque o diácono não é dom ministerial. Esses aqui eram dom ministerial. Amém, querido? Eram tarefas. Amém, igreja? Então vamos lá. Qual é o papel, agora para a gente fechar aqui? O dom de mestre vem geralmente combinado com o papel de pastor. Agora eu vou fazer um sumário para a gente terminar, que já passamos de meio-dia. Só um sumário para a gente terminar aqui. O papel dos 5 dons ministeriais, um sumário de tudo que eu falei aqui nessa manhã para você entender melhor. O papel dos 5 dons ministeriais. Primeiro, os apóstolos, o que eles fazem? Eles guardam a igreja contra as falsas doutrinas e práticas. Então naquela época tinha várias doutrinas. Saduceus, tinha os fariseus, tinha as seitas. Então tinha várias doutrinas. Então, o que o apóstolo fazia? Eles guardavam a igreja com falsas doutrinas e práticas. Apóstolos, guarda a igreja das falsas doutrinas e heresias que está entrando dentro da igreja. É para isso que nós temos que fazer. Guardar a igreja dessas práticas de heresias dentro da igreja. Esse era o papel do apóstolo. E os profetas? Eles guiam a igreja na evangelização e nos esforços missionários. O profeta, ele guia a igreja. Amém? Agora, e os evangelistas? Ganham, apóstolos guardam, profeta guia, evangelista ganha os incrédulos através da pregação da palavra, acompanhada de cura, se for necessário, de expulsão de demônio, se for necessário. Agora os pastores, o que o pastor faz? Os pastores dão crescimento aos crentes até que alcança a maturidade espiritual. E agora, para fechar, os mestres, o que eles fazem? Fundamentam os crentes na rocha sólida, que é Jesus Cristo, através do ensinamento da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então, para finalizar, apóstolos guardam, os profetas guiam, os evangelistas ganham e os pastores dão crescimento e os mestres fundamentam os crentes na rocha sólida, que é Jesus Cristo, através do ensinamento da palavra de Deus. Amém, amados? Fica aqui esse ensinamento, que ele possa ter sido de proveito para você, geração profética, e que a palavra do Senhor possa ter tido esclarecimento para a tua alma, que o Senhor possa te abençoar. Vamos adorar a Deus aqui, depois a gente retorna novamente para orar e ministrar a bênção apostólica. Deus te abençoe.
Amém. Que bênção esse ensinamento a partir de Deus para nós, irmãos. Que bênção, irmãos. Que ensinamento. Que EBD. Que privilégio nós temos de aprender a palavra em sua essência, irmãos. O quanto isso está em falta nas igrejas, enquanto nós temos o privilégio de poder aprender a palavra de Deus. Os 5 dons ministeriais, pastor, para a gente mostra algo muito importante. Todos esses dons espirituais, eles revelam a importância de pregar a palavra, de entender a Bíblia, de ter a Bíblia como centro de todo o ministério. Porque, de fato, todos esses ministérios, todos esses dons ministeriais, eles mostram pra gente o que seria do apóstolo sem ele fundamentar a doutrina bíblica, o profeta sem abrir a Bíblia e profetizar falando sobre a Bíblia, o evangelista evangelizar através do ensinamento da Bíblia. Todos esses ministérios, todos esses dons, eles revelam para nós que a Bíblia é o primeiro fundamento de uma igreja saudável, o primeiro fundamento de uma igreja que está preocupada com a fundamentação do seu povo. Glórias a Deus. Muito obrigado, pastor, muito obrigado a essa igreja por estar sempre fito com seus olhos na palavra de Deus. Amém? Vamos cantar uma canção agora nesse momento. Te convido a adorar conosco. Aleluia. A palavra de Deus nós escondemos para que nós possamos entregar uma oferta agradável ao Senhor. Aleluia. Somente através da sua palavra é que nós podemos ter um ministério que agrade ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A tua palavra esconde, Senhor. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não tenho razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto
brilhar. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mandar um abraço aí para minha irmã Eúnia. Ali tem tudo eu ali. É Eúnia, Eureni, Eunice. Tudo minhas irmãs ali assistindo. Ainda tem a Maria Eugênia. Deus possa abençoar. Nosso querido Durval também, Campos. Tá ali. Que a palavra do Senhor possa ter entrado em nossos corações, irmãos. Os dons ministeriais não é título. Eles são dons. Para isso fala dons ministeriais. Quando a gente pega como título, aí entra a hierarquia, né, irmão? E a ordem dos 5 dons ministeriais não é no sentido de hierarquia. É da necessidade da época. Mestre não podia vir primeiro, pastor não podia vir pelo segundo. Deus sabe toda a ordem cronológica. Mas tudo para a obra e o serviço do Senhor. Amém? 19 horas nós vamos retornar com um culto de celebração ao Senhor. Que Deus possa ter te abençoado poderosamente. Vamos retornar na quinta-feira também, 19h30. Enfim, Deus tem muita coisa a realizar através da palavra dele para a tua vida. Vamos orar no nome do Senhor. Senhor, meu Deus, te louvamos e engrandecemos pelo teu nome. Obrigado pela revelação da tua palavra. Porque nós não podemos pegar algo como título, porque título traz muitas vezes a soberba. Dons ministeriais. Deus distribui dons para que possamos servi-lo na tua casa, para engrandecimento da tua obra. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Abençoa todos aqueles que estão do outro lado agora. Entra com provisão nesses lares. Se for uma cura, toque agora. Se precisa agora de restauração espiritual, restaura agora. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, te agradeço por esta manhã, pela vida. E agora leva-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, do mal feitor, das balas perdidas. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Deus te abençoe. 19 horas nós retornaremos. Quero mandar rapidamente um abraço aqui para a nossa querida Marta Andrade, lá de Cabuçu, esposa do João, que está assistindo também. Deus te abençoe.